Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui com o nosso podcast. Bora para a lição. O estudo da lição Amando ao Próximo, uma lição sensacional que nós vamos estudar essa semana e vamos recapitular aqui no nosso podcast. E antes de nós começarmos nosso estudo da lição, quem está aqui com a gente? Mais uma vez, Fernando. Fernando, e nós temos um convidado especial. Olá, pessoal. Que é o Leonardo. Seja bem-vindo, Leonardo, Obrigado, no nosso podcast. obrigado. Deus abençoe. Amém. E nós vamos fazer o estudo da nossa lição agora, mas antes, bora para a lição. Voltamos aqui, né, na nossa lição Amando ao Próximo. E essa lição, como eu disse no começo, é uma lição, assim, incrível, né? Uma lição, assim, que desde quando a gente era criança, a gente estudava sobre essa história. Mas antes de nós começarmos a nossa lição, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, a gente vai fazer uma oração, ok? Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de podermos estarmos abrindo a sua palavra. Que tudo que for falado aqui, Senhor, seja para honra e glória do seu santo nome. Amém. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu falei, né? Essa lição aqui é uma lição que a gente até comentou quando você chegou. É uma lição que desde criança a gente aprendeu sobre o bom samaritano. E até você comentou, né? Eu assistia muito quando eu era criança, que passava na telinha e tudo mais. E realmente passava mesmo. Eu assisti várias vezes. E agora acho que não passa mais, né? Não. Se você quer assistir, você vai lá no YouTube ou pega umas histórias de séries sobre as histórias de Jesus. Mas era bem interessante que na nossa época, como não tinha Netflix, não tinha essas coisas, sempre tinha ali na telinha. Você não escolhia assistir, né? Passava, você tem que assistir. Isso, não tinha como escolher, exatamente. É E a lição fala sobre a mão do próximo, que está lá em Lucas, se vocês quiserem folhear lá na Bíblia, depois vocês procuram em casa, Lucas 10, do 25 ao 37, que vai falar sobre a história da nossa lição da escola sabatina dessa semana. Ali fala assim: Mestre, quem é o meu próximo? Aí ele pensou, né? Aí ele falou: acabo de me tornar a pessoa que mais temia, o que aprecia um samaritano. Aí a gente começa a entender o contexto da história sobre essa tirinha. Eu queria falar com você, Leonardo, o que você entendeu ali sobre essa tirinha do bom samaritano? Eu acho que, primeiro de tudo, Jesus ele mexe com o nosso imaginário e aquilo que mais nos tira da zona de conforto. Quando a gente fala do nosso próximo, por exemplo, aqui ele está fazendo uma pergunta: quem é meu próximo? E convido você que está em casa a ler Lucas, tá? Para você poder realmente entender que Jesus, ele sempre vai te convidar aquilo que você não quer. Porque quando a gente faz uma pergunta para Deus, uma pergunta sincera, em vez de ele nos dar uma resposta mastigada, ele nos dá uma outra pergunta para você pensar. Jesus, ele fazia a gente refletir. E aqui quando fala assim, quem é meu próximo? Na verdade, a gente já sabe quem é o nosso próximo. A questão é, nós estamos dispostos a ajudar o nosso próximo? Entende? Porque quando eu falo que eu tenho que ajudar meu próximo, é no que ele precisa, é na necessidade dele. E a necessidade dele pode não ser compatível com a minha. A minha, às vezes, eu quero dar R$2, mas ele precisa de 10. Então, a necessidade do próximo é diferente. E quando eu vejo a tirinha, quando ele fala assim, putz, agora eu me tornei alguém que eu não queria, eu me tornei o samaritano. Eu acho que é justamente aquilo. É muito cômodo para nós, e eu falo por mim, começando por mim, julgar outra pessoa. Então, a gente vê lá no Facebook, é comum ter uma pessoa que está ajudando, né? E um monte de gente falando mal dessa pessoa no comentário. Podia estar fazendo isso. Mas a pessoa que está comentando não ajuda. Eu acho que começa daí. Para a gente ser o samaritano, é quase como se a gente se questionasse o que a gente está fazendo. E aí entra assim, no meu ponto de vista, né? O meu próximo, ele não quer dizer alguém da igreja da mesma fé, né? Vamos dizer assim, pode ser também. Mas claro. Jesus, ele não quer mostrar, é o Leonardo, é o Fernando, meu próximo. O nosso próximo é todo aquele que necessita do nosso auxílio, Exato. Sabe? Independente se for adventista, se não for... Não tem bandeira pra ajudar. Não tem. Não tem raça, não tem cor, não tem nada. O nosso próximo é aquele que precisa da nossa ajuda, Exato. Independente do que for. E o nosso próximo é todo aquele que é propriedade de Deus. Então é todos. São todos, exatamente. Então, se o nosso próximo ele é propriedade de Deus, automaticamente eu, Francilise, como cristã, eu tenho que ajudar o meu próximo. Exato. E aí eu tenho que vedar os meus olhos de pecadora, né?
os meus olhos de julgamento, porque nós somos pecadores, a gente gosta de julgar as pessoas, Muito né? rápido. Muito rápido, a gente Fazer julga um as pessoas. pré-julgamento, né? Isso, Muito a gente rápido. faz aquele pré-julgamento, eu olhei pra você, 5 segundos, eu não sei se eu vou gostar de você ou não, Exato. né? E esse pré-julgamento, ele tem que ser deixado de lado pra gente cumprir o nosso legado de ajudar as pessoas. E essa questão de ajudar as pessoas diz muito sobre a nossa vida espiritual. Já pararam para Com pensar? certeza. O jeito como tratamos as pessoas revela como está a nossa vida espiritual. Tem até uma frase de Agostinho: pregue, se preciso fale. Né? Quando a gente fala de pregação, por exemplo, igual eu falo, eu gosto bastante de pregar. Toda vez que eu vou pregar, eu gosto de pegar o microfone e falar assim: gente, fazer isso daqui é a parte mais fácil. O mais difícil é quando eu chego em casa, fecho a porta e tenho que olhar para minha esposa e para meus filhos. Porque é ali que começa o primeiro samaritano, a primeira ajuda do próximo começa para minha esposa, depois para os meus filhos, e isso é o reflexo que vai tendo com a sociedade. Todo cristão, ele é muito bom em conviver em sociedade. Ele tem que ser muito bom em conviver em sociedade. Então o cristão não é aquela pessoa triste, ranzinza, que reclama de tudo. Pelo contrário, é uma pessoa alegre, porque ela descobriu uma nova vida. E quando ela vê uma pessoa precisando, ela não julga a pessoa antes de entender o que aconteceu. Ela ajuda. O que Jesus dizia? Se a pessoa pedir para você andar 1 quilômetro, anda 2. Se a pessoa te pedir uma camiseta, dê a blusa, dê a camiseta, dê o tênis. Ou seja, dê sempre a mais. O cristão, ele é expansivo, né? Quando ele vai ajudar, ele ajuda realmente de coração, não esperando reciprocidade, né? Porque quando a gente ajuda, a gente tem que ajudar de verdade. Exato. E quando a pessoa espera reciprocidade para ela, é aí que existe a decepção, né? Aí a pessoa desanima, por quê? Porque a gente tem que dar sem olhar a quem, Exato. né? E é isso que Jesus ensina. Imagina se Jesus esperasse tudo de nós, o que ele fez pra gente. Nossa. Imagina se a lição fala disso também, essa Uhum. parte. Se a gente tivesse que pagar tudo o que Jesus fez por nós, entendeu? A gente não há dinheiro no mundo, não há ação no mundo que a gente consiga pagar o que Jesus fez por nós na cruz, A entendeu? conta não fecha. Não bate. Sempre o lado de Cristo. É isso que eu acho mais fantástico do ser cristão. Ele nos deu uma coisa que é dele. Ele falou: tô aqui para vocês. E através dessa coisa que é dele, ele fala: ajuda o próximo. Porque toda árvore dá semente, dá frutos. E frutos dão novas sementes, sementes dão novas árvores. Então, como você conhece uma árvore se ela é boa ou não? Se ela tá florida, se ela tá bonita, se ela tá... Agora, como você conhece um cristão ou não? Pelo fruto. E não é um fruto obrigatório. É algo natural, porque a árvore dá fruto natural. Uma macieira vai dar maçã. Um cristão vai dar o quê? Bom exemplo, amor, carinho. Quando a gente fala amor, é amor de Deus. Porque amor não é sentimento, amor é a presença de Deus. Quanto mais perto de Deus você tá, mais amor, mais carinho, mais cuidado você tem com as pessoas que estão em volta. Sabe o que é o mais legal? Antigamente, eu escutei isso aí, eu acho que foi num podcast. Antigamente era fácil a gente saber quem que era cristão ou não. Hoje em dia tá muito diversificado, tá muito Exato. difícil saber quem é quem. Só que ninguém consegue sustentar um personagem por muito tempo. Não. Então, um cristão que não é que é só um religioso não consegue manter aquela postura dele por muito tempo. Então é fácil a gente ver quem é quem, tanto na rua como com a sua família, tanto como na igreja. Não tem como ele sustentar aquilo. Então é engraçado que... E é engraçado e é ruim também. Porque muita gente acaba pagando preço sem tá devendo. Você citou o negócio do Facebook. Então tem muita gente que tá fazendo algo por coração, mas ele já viu algum cristão fazendo aquilo por marketing, por mídia. Só que aquele que tá fazendo por coração tá pagando o pato. Exato. Entendeu? Então, Exato. tipo assim... E Deus pede que a gente seja uma porta aberta para o próximo. Exato. Olhar quem... fazer aquilo sem olhar quem é a pessoa. E o seu comentário, Fernando, é bem interessante, que entra na história de domingo, uma porta aberta para quem bate. É verdade. Porque tinha a família ali na Segunda Guerra Mundial, uma família holandesa, que tinha o sobrenome Boom, não sei se tá errado, tá certo. O que eles faziam? Eles começaram a pegar essas pessoas, os judeus e outras pessoas que estavam sob grande ameaça. Então, essa família abriu a sua casa, né, o seu sótão que fala, né, lá e tal, falou assim, gente, é injusto o que eles estão fazendo com essas pessoas. Eu vou pegar e vou cuidar delas para ninguém tocá-las, né, porque essas pessoas são boas de coração. E eles começaram a pegar essas pessoas e cuidar delas da casa escondido. Aí teve uma pessoa que falou,
né? Olha, a família Boom está lá pegando essas pessoas que não eram para estar cuidando e eles estão tudo lá dentro da casa deles. Aí o que aconteceu? A polícia foi lá, prendeu a família, né? Por alguns dias eles ficaram presos e foram soltos quando a polícia falou assim, ó, não quero mais que você faça isso, senão você vai voltar. Ele falou assim, então eu vou voltar, porque o que eu estou fazendo não é errado. Ele foi liberto, mas automaticamente o que aconteceu? O pai morreu e eles pegaram as 2 filhas e levaram para o campo de batalha. É um campo de concentração, exato. E uma morreu. Só que a outra não. O que a outra fez? A outra continuou o trabalho do pai. Continuou o legado. Sabe? Continuou o legado, exatamente. Então, o que foi plantado dentro do seu coração foi o exemplo dela com o pai. Exato. Mas o pai dela tinha um coração tão bom. Aqui não fala, mas eu acredito que ele tinha uma comunhão muito boa com Jesus. Com certeza. Porque o amor que ele tinha pelas pessoas que ele nem conhecia, era tão grande que a menina quis continuar o trabalho do pai, né? Exato. Ele entendeu o que Jesus queria, né? Exatamente. Por que Jesus morreu na cruz, né? Exato. Ele seguiu o exemplo de Jesus. Tem até uma parte que ele fala que eu acho que é muito legal, que a gente compartilhar aqui, que ele fala assim, se eu for para casa hoje, disse ele de maneira uniforme, amanhã abrirei a porta novamente para qualquer necessitado que bater. Então assim, eu acho que, vamos pegar a síntese da palavra importar. Quando eu importo, quer dizer que eu tenho que abrir aqui e colocar aqui dentro. Importar é trazer para dentro. Então quando a pessoa fala assim, ora para mim, eu estou passando por uma dificuldade financeira, eu estou com um problema familiar, ora para o meu casamento não acabar, e a gente fala, cara, eu me importo com você. Tome muito cuidado com o que você fala. Porque quando você fala que você se importa, você está falando, eu estou abrindo meu coração, estou te colocando aqui dentro e agora vamos resolver esse problema junto. O problema pode não ser seu, mas o problema é nosso. Exato. Então, tem até uma frase da Disney isso, né? Que fala que o problema não é seu, mas o problema é nosso. E devia ser uma frase nossa, né? Em comunhão com a igreja, aqui na igreja onde a gente frequenta, de saber, de eu olhar para vocês e falar, cara, será que eles estão bem hoje? Né? Será que eles estão precisando de alguma coisa? Então, o se importar... E a gente é falho nisso. Muito, né? muito. A gente é muito falho nisso, porque às vezes a gente olha só pro nosso umbigo. Exato. E a gente não vê o problema em volta. A gente fala assim, eu já tenho problema demais. Exato. Pra que mais um? Pra que mais um? Pra que eu vou ajudar se eu não vou ajudar em nada? Mas só a forma de você conversar, da pessoa saber que você tá se importando com ela, já é uma ajuda então, semelhante. Já porque você tá ouvindo, né? Exato. A gente vive num mundo onde nós somos centralizados. E a história do mundo não é sobre nós, a história do mundo é sobre Jesus. Quando a gente coloca Jesus no lugar dele e nós no lugar onde a gente tem que estar, tudo começa a se encaixar, a gente começa a ajudar mais. Porque a gente entende que somos todos doentes em busca de um único médico. Fica tudo mais claro. É que Jesus teve compaixão por nós, sem nos conhecer. Exato. E é legal o que você falou, Fernando, que Jesus tem compaixão de nós, porque Jesus, eu até escrevi aqui pra comentar no podcast, que Jesus, ele pediu pra amar meu inimigo, não necessariamente pra gostar dele. Exato. Isso é diferente, porque olha só, e amar não significa desejar o ódio, e não deixar o inimigo transformar você justamente no que ele é. Né? Então, tipo assim, se eu não sou obrigado a amar, eu não sou obrigada a amar, mas eu tenho que gostar, né? Então, tipo assim, aí que fala assim, por isso que a gente não pode vencer o mal com o mal, porque eu não posso deixar que o outro seja a mesma coisa que ele é, que Satanás é. Às vezes a distância é necessária. Exato. Às vezes a distância também é amor, né? É amar o semelhante. E às vezes a gente fala assim, quem é meu próximo? Até o nosso inimigo é nosso próximo. Todos. Mas quando a gente sabe que a gente não ama, mas também a gente não quer o mal dele, a gente também tá amando ele da mesma forma. Maturidade espiritual. Exatamente. A gente pode resumir assim, que amar é escolha. Gostar é um começo de namoro, é um relacionamento. Então, quando a gente ama, por exemplo, por que Jesus se sacrificou para nós? Né? Por que ele teve compaixão de nós? Porque ele nos amou primeiro. Através do amor que ele escolheu, ele falou, eu escolho amar eles, independente dos erros deles. Quando você ama uma pessoa, a pessoa te fez mal. Ela te prejudicou, falou mal de você, te agrediu, enfim, te fez uma situação muito desagradável. E você ficou magoado, porque você é ser humano, você ficou com raiva, ficou chateado. Mas quando você tem maturidade espiritual, você sabe colocar as coisas em ordem
e falar assim, não, independente de tudo isso, eu posso não gostar dela, eu não sou obrigado a conviver com ela, mas eu vou orar por ela e vou amar e quero um dia que ela esteja no céu. Respeitar, né? E respeitar. Respeitar as Falar pessoas. bom dia, boa tarde, seja Exato. bem-vinda, né? E aí a gente finaliza a nossa lição com a doação sincera, que é uma história assim, incrível sobre o samaritano, né? O samaritano estava passando ali na estrada e viu um judeu caído, porque eles tinham uma guerra entre eles ali, nenhum se suportava, né? E aí, se você parar pra pensar no dia de hoje, é a mesma coisa de um ucraniano tá passando e ver um russo jogado ali no chão. Exato. Né? Então, assim, é o que a gente Ou lá vive na faixa hoje. de Gaza, né? Isso, na faixa de Aconteceu alguma Gaza. coisa. Não, eu não vou pegar esse russo porque ele fez mal pra minha família, Ou jogou aqui, bomba na minha Apucarana e casa. Araponga, às vezes um araponguense caído ali, eu fico, não vou ajudar. Não, esse rapaz. exato. E aí, o que acontece? O sacerdote, o que ele fez, o samaritano? Ele viu o judeu caído, todo machucado, o que ele fez? Ele poderia falar assim, não vou ajudar. Mas ele pegou, colheu, né? Levou no melhor médico, pagou a conta, e ainda no final ele disse, na Bíblia fala, né? Que se gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Exato. Isso é cristianismo, isso é amar o próximo. E aí, isso finalizando aqui, isso gera uma frase que eu coloquei assim, quando nos tira da zona de conforto, nós ficamos incomodados. Exato. Certo? Porque o samaritano, ele tirou ele da zona de conforto dele, porque ele poderia ter passado e seguido a vida dele, normal. Só que aconteceu, ele parou para ajudar e isso saiu da zona de conforto dele. É isso que Cristo quer que nós fazemos todos os dias. Mas ele tinha um ouvido atento, que é importante, porque o Espírito Santo ele fala para quem ouve. Isso. Então esse coração mais de carne, mais maleável, né? Então isso também é muito interessante. E eu acredito assim que esse samaritano ele tinha um coração tão bom, né? Tinha. Um coração assim que as pessoas entendem que para Deus não existe povos, né, diferentes. Para ele todo mundo é igual. E ele tinha um amor e uma comunhão muito grande com Cristo. Por isso que ele fez isso. E para encerrar minha parte na lição, eu acho que para a gente entender um pouco, e que eu entendi, até falo aqui, eu pensei nisso e eu vi que estava escrito aqui, né? Se a gente realmente ama Deus, entendeu? A gente tem que amar as pessoas porque ele morreu. Exato. Entendeu? Não tem como a gente amar Jesus e não amar as pessoas porque ele morreu. Não faz nem nexo, não faz né? sentido. Não, desculpa, você ia terminar? Não, eu só ia acabar de acrescentar que está escrito, ó. E também não podemos entrar em contato com a divindade sem primeiro nos aproximarmos da humanidade. Verdade. Então, como é que eu quero ter uma conexão com Jesus se eu não amo ao próximo? Exato. Se eu não gosto de terceiro? Se você é seletivo, né? Eu não gosto de pessoas, mas gosto de Jesus, né? Não faz sentido. Como é que eu vou confiar Jesus no criou mundo, as pessoas, né? Não faz sentido. E o brilho de Jesus acaba não refletindo na pessoa, porque Jesus ele não era seletivo, né? Ele amava todos. Quando a gente fala do amor de Jesus, é um assunto que expande, eu acho, para várias horas. Né? Vários. A gente poderia ficar a noite inteira falando sobre o amor de Jesus. Todo mundo que já teve uma experiência do amor de Jesus, já tem. Assim, o que eu pego, assim, para encerrar minha parte sobre a lição, é mais ou menos a historinha de uma história verídica que tinha de dois irmãos. Um irmão nasceu aleijado, o outro não, e ele carregava ele pelas costas. E sempre brincando. Corria para lá, corria para cá, e todo mundo da cidade se acostumou com os dois crescendo. Até que um dia chegou um viajante, viu eles correndo, e falou, mas que alegria que esse menino tem de carregar o irmão dele para lá e para cá. Aí chegou nele e falou assim, ei menino, vem cá. Viu, não é pesado você ficar carregando ele para baixo, para cima? Daí ele respondeu, ele não é pesado, ele é meu irmão. Então, assim, por mais que pareça pesado, quando a gente vê uma pessoa reclamando, uma pessoa que chega no sábado com um fardo grande, a gente não sabe como foi a semana dessa pessoa. De novo, quando ela fecha a porta do quarto dela, é quando ela se depara com o pior inimigo dela, que é ela mesma. E foi essa pessoa que Jesus amou. Então, nós temos que ser muito bons ouvintes, conseguir nos colocar no lugar e lembrar sempre disso. Ele não é pesado, ele é meu irmão. Exato, perfeito. A gente fecha a lição assim. Ele aí. Não é pesado, ele é meu irmão. Gente, chegamos ao final da nossa lição. Espero que vocês tenham entendido essas palavras, né, do bom samaritano, que a gente possa levar para a nossa vida, né? Porque é uma lição de vida essas parábolas que Jesus tem nos transformado, né? Amém. Eu acredito, assim, que é uma das lições mais sensacionais e como fala que são histórias que transformam. Que como Jesus está transformando a nossa vida, que ele possa também estar transformando a vida de vocês. Deus abençoe cada um aí que está assistindo o nosso podcast.
deixe seu like, curte a nossa página no Instagram dos Jovens Transformados e siga a nossa página da igreja. E compartilhe nosso vídeo com seus amigos aí que precisam ouvir um pouco mais sobre amar ao próximo, que tem muita gente que precisa, né? Como nós também, a gente precisa muito amar o nosso próximo como Jesus amou. Deus abençoe vocês. Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de podermos estarmos aqui falando sobre Ti, sobre histórias que nos transformam. Que através dessas parábolas nós possamos cada dia mais transformar nosso coração e podermos estar mais parecidos contigo. Nos ajude, Senhor, a amar ao nosso próximo, que nós possamos ter olhos atentos com eles para que nós possamos ser um pedacinho do céu aqui nessa terra. Amém. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, gente, pela Prazer. participação de vocês. Deus abençoe e até o nosso próximo podcast. Até mais.